o governo federal, sob a liderança do ministro da Fazenda Fernando Haddad, anunciou uma medida significativa que isenta do pagamento de imposto de renda pessoas com rendimentos mensais de até 5 mil, cumprindo uma das promessas de campanha do presidente Lula. Essa decisão busca aliviar a pressão tributária sobre a classe média e trabalhadores com menor poder aquisitivo, ao mesmo tempo em que tenta corrigir distorções históricas na tabela do IR, que não era reajustada de forma substancial há anos. A medida, porém, gerou grande repercussão no mercado financeiro, que reagiu de maneira alarmista. Após o anúncio, o dólar chegou a 5,91, com analistas apontando que a iniciativa poderia resultar em um impacto fiscal estimado em 40 bilhões erários para os cofres públicos. Esse suposto déficit, segundo críticos, poderia comprometer a sustentabilidade financeira do governo, especialmente em um cenário de demandas crescentes por investimentos em áreas essenciais, como saúde, educação e infraestrutura. Por outro lado, economistas que apoiam a medida argumentam que o valor em questão será reinserido na economia por meio de maior consumo, fomentando a produção, a geração de empregos e o fortalecimento do mercado interno. Eles defendem que o impacto líquido poderá ser positivo, especialmente em um momento de recuperação econômica, onde o aumento do poder de compra das famílias pode estimular setores produtivos. Há também debates sobre os possíveis efeitos inflacionários da medida, um ponto frequentemente levantado por críticos de políticas, que aumentam a renda disponível da população. Contudo, especialistas destacam que a inflação no Brasil atualmente está mais vinculada a fatores externos e custos de insumos do que a um aumento da demanda interna. A isenção do IR é vista como um dos primeiros movimentos do governo Lula para enfrentar o problema da perda de poder de compra da população, agravado pela alta nos preços de produtos essenciais nos últimos anos. Essa política reflete a intenção de priorizar o fortalecimento da base econômica, ajudando principalmente trabalhadores e famílias que sofreram com a crise econômica recente. Enquanto o mercado expressa preocupações, o governo aposta no impacto positivo para a economia real, reforçando a narrativa de justiça fiscal e redistribuição de renda. Essa mudança na política do imposto de renda faz parte de uma tentativa mais ampla do governo Lula de reestruturar o sistema tributário brasileiro, que historicamente tem sido apontado como injusto e regressivo. No Brasil, o peso da carga tributária recai de forma desproporcional sobre os consumidores por meio de impostos indiretos, enquanto a tributação sobre renda e patrimônio é relativamente baixa em comparação a outros países. A atualização da faixa de isenção, que não era revisada de forma significativa há anos, é um passo para corrigir essa desigualdade, beneficiando diretamente milhões de trabalhadores que têm sentido os efeitos do aumento do custo de vida. Ao isentar rendas de até 5 mil reais, o governo também busca enfrentar um problema estrutural: o achatamento salarial causado pela inflação acumulada nos últimos anos, que corroeu o poder de compra das classes médias e baixas. Isso é particularmente importante em um cenário de crescimento desigual, onde ganhos econômicos não se traduzem automaticamente em melhoria na qualidade de vida. A medida representa um alívio direto para famílias que têm enfrentado dificuldades para manter padrões básicos de consumo, diante da alta nos preços de alimentos, combustíveis e serviços essenciais. Do ponto de vista político, a decisão também reflete o compromisso do governo Lula em atender a uma base eleitoral que esperava mudanças concretas nas condições de vida. Promessas de campanha, como a isenção do IR, têm um peso simbólico importante, pois demonstram disposição para cumprir compromissos assumidos. Isso ocorre em um contexto de desconfiança do mercado, que vê com ceticismo qualquer iniciativa que aumente os gastos do governo ou diminua sua arrecadação. Porém, o impacto fiscal é um ponto central do debate. O governo afirma que medidas compensatórias estão sendo planejadas para equilibrar as contas públicas, como o aumento da arrecadação com impostos sobre grandes fortunas ou ativos financeiros que escapam à tributação. Outro ponto de discussão é a possibilidade de uma reforma tributária mais ampla, que inclua mudanças em tributos, como o ICMS e a criação de um IVA, Imposto sobre Valor Agregado, simplificando o sistema e tornando-o mais eficiente. Ainda assim, o mercado financeiro reagiu com pessimismo, uma reação que reflete, em parte, o comportamento típico de setores que priorizam previsibilidade fiscal e controle de gastos, acima de políticas de redistribuição. O aumento do dólar é um exemplo de como o mercado usa sua influência para pressionar o governo
muitas vezes exagerando os possíveis impactos econômicos de medidas redistributivas. Críticos dessa abordagem apontam que o mercado tende a negligenciar os efeitos positivos a médio e longo prazo que iniciativas como a isenção do IR podem trazer para a economia como um todo. Outro aspecto relevante é a discussão sobre a capacidade de a medida impulsionar o consumo. Quando trabalhadores e famílias de rendas mais baixas têm mais dinheiro no bolso, eles tendem a gastar grande parte disso em bens e serviços básicos, gerando um ciclo de aquecimento econômico. Isso contrasta com a lógica da concentração de renda, onde recursos acumulados por classes mais altas frequentemente são direcionados para investimentos financeiros ou poupados, com menor impacto no dinamismo econômico imediato. Por fim, essa mudança na tabela do IR é apenas um elemento de um projeto mais ambicioso de reconstrução econômica e social, que inclui a valorização do salário mínimo, programas sociais como o Bolsa Família e estímulos à produção e à inovação. O governo aposta em uma estratégia que combina justiça fiscal com crescimento econômico, enfrentando críticas e resistências de setores que defendem um modelo mais conservador de política econômica. Esse é o início de uma disputa mais ampla sobre os rumos do Brasil no cenário pós-crise, com impactos que vão além do curto prazo. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana. Também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo, da descrição, boas compras. A discussão sobre a isenção do imposto de renda para pessoas que ganham até 5 mil mensais é mais do que uma decisão fiscal ou econômica. Trata-se de um ponto central no debate sobre a justiça tributária no Brasil. O país tem uma das cargas tributárias mais elevadas do mundo em relação ao Produto Interno Bruto, PIB, mas é amplamente reconhecido que esse sistema não distribui adequadamente o peso dos impostos. A maior parte da arrecadação vem de tributos indiretos, como ICMS, IPI e PIS/COFINS, que incidem sobre o consumo e afetam mais as famílias de baixa renda, já que proporcionalmente elas gastam quase tudo que ganham em produtos e serviços essenciais. Essa concentração da carga em impostos indiretos cria uma estrutura regressiva, em que os mais pobres pagam proporcionalmente mais impostos do que os ricos. Por outro lado, tributos diretos, como o imposto de renda e impostos sobre patrimônio, que poderiam ser instrumentos para promover maior igualdade, são subutilizados no Brasil. É nesse contexto que a medida de isentar salários de até 5 mil adquire relevância, pois corrige parcialmente a distorção e aumenta a progressividade no sistema tributário. No entanto, para que isso seja sustentável, deve vir acompanhada de uma reestruturação mais ampla, algo que o governo parece estar planejando com a reforma tributária. A atualização da faixa de isenção também responde a um problema crônico: o congelamento das faixas de tributação, que por anos não acompanharam a inflação. Isso fez com que trabalhadores que antes não eram tributados passassem a pagar IR, mesmo sem um aumento real de renda. Esse fenômeno, conhecido como defasagem da tabela, contribuiu para o empobrecimento relativo de amplos setores da classe média e agravou as desigualdades econômicas. A nova medida repara parcialmente essa injustiça, mas a pressão por ajustes futuros na tabela permanecerá, especialmente se o governo quiser manter o imposto como uma ferramenta eficaz de justiça social. Por outro lado, a reação negativa do mercado financeiro reflete a tensão existente entre políticas redistributivas e a visão predominante de equilíbrio fiscal no Brasil. Para o mercado, medidas que reduzam a arrecadação sem uma compensação clara são vistas como ameaças à estabilidade macroeconômica. A previsão de um rombo de 40 bilhões de reais nas contas públicas, amplamente divulgado por analistas, é apresentada como um risco à credibilidade fiscal do governo. Contudo, muitos economistas discordam dessa visão alarmista, destacando que a redistribuição de renda tende a ter efeitos positivos no consumo e no crescimento econômico, compensando, ao menos parcialmente, a perda inicial de arrecadação. Outro aspecto importante é o potencial impacto dessa medida na percepção política do governo. Lula, em seu terceiro mandato, Lula enfrenta desafios distintos dos encontrados em suas gestões anteriores. O cenário econômico atual é mais complexo, marcado por níveis de endividamento mais elevados e restrições fiscais mais severas. Além disso, a base de apoio político está fragmentada, exigindo negociações mais intensas para aprovar medidas como uma reforma tributária ampla
ou a criação de novas fontes de receita. A isenção do IR, portanto, é uma aposta calculada para reafirmar o compromisso do governo com a redução das desigualdades, sem alienar completamente o mercado financeiro. No entanto, para garantir a sustentabilidade dessa política, o governo precisará explorar outras fontes de arrecadação. Uma das propostas em debate é a criação de um imposto sobre grandes fortunas, que, embora encontre resistência entre os setores mais ricos, tem forte apelo popular e poderia se tornar uma bandeira do governo. Outra ideia é aumentar a tributação sobre lucros e dividendos, que atualmente são isentos no Brasil, uma anomalia em relação à prática internacional. Essas medidas, se bem articuladas, poderiam não apenas compensar a perda de arrecadação com a isenção do IR, mas também tornar o sistema tributário mais justo e progressivo. Por fim, é importante considerar os efeitos sociais mais amplos dessa decisão. Ao aliviar a carga tributária sobre a classe média e trabalhadores de baixa renda, o governo aumenta a renda disponível dessas famílias, que por sua vez tendem a gastar mais em bens e serviços. Esse aumento do consumo interno pode estimular a economia em um momento em que a recuperação ainda é lenta e desigual. Além disso, a medida sinaliza uma inversão de prioridades em relação à política econômica dos últimos anos, que se concentrou em medidas de austeridade e cortes de gastos. O governo Lula parece estar apostando em uma estratégia de crescimento inclusivo, que combina políticas sociais robustas com estímulos ao mercado interno. A isenção do IR para salários de até R$5 mil é, portanto, um ponto de partida em um debate mais profundo sobre o papel do Estado na promoção de uma sociedade mais equitativa. Enquanto os desafios de curto prazo, como o equilíbrio fiscal, continuam a ser uma preocupação, a longo prazo a medida tem o potencial de transformar a relação entre o Estado e os cidadãos, reduzindo as desigualdades e promovendo um desenvolvimento mais sustentável e inclusivo. O sucesso dessa política dependerá, em última análise, de sua integração com uma reforma tributária ampla e de uma narrativa política capaz de superar as resistências de setores poderosos, como o mercado financeiro e as elites econômicas.